Pessoal, vamos seguir aqui enquanto os demais estão chegando, estão se reconectando. Agora, nessa parte da tarde, nós vamos ver como aplicar isso na prática. Vamos ver os principais indicadores, o board de validação da pesquisa, né? Quais são ali, os principais indicadores que a gente precisa trabalhar na validação da pesquisa. Vocês terão acesso a uma plataforma educacional que nós temos, que as aulas ficarão hospedadas para vocês durante esses 45 dias. E tem algumas aulas bônus que nós vamos colocar lá para vocês, de aprofundamento em indicadores, alguns conteúdos adicionais para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, para quem quiser trabalhar um pouquinho mais nesse aprofundamento. Eu sugiro que vocês entrem na plataforma quando vocês receberem acesso, consumam o conteúdo, que isso vai ajudá-los, né, no momento de fazer a devolutiva, de fazer a análise do relatório. Então, tem conteúdo complementar para todos vocês lá dentro da nossa plataforma. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos, deixa eu primeiro compartilhar a tela para Tá chegar com até lenço hoje. nós. Tá linda. Pronto. O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma primeira prática, né? Nós vamos trabalhar em duplas aqui. Eu vou explicar para vocês como é que funciona essa devolutiva. Eu quero todo mundo partindo do zero, tá? Do zero, literalmente. Quem tem bagagem, guarde a bagagem para fazer essa primeira intervenção com os colegas. Quem não tem, se sinta completamente à vontade, que vai ser uma primeira experiência com tudo que nós discutimos aqui. Como é que vai funcionar essa devolutiva comportamental? Então, o roteiro, esse roteiro está na página 118, a página 121 da apostila de vocês. Vocês já podem encontrar aí na apostila, página 118, a página 121. E vocês vão deixar esse roteiro aí para servir a vocês como um guia, um direcionador. Qual é o passo a passo dessa devolutiva, né? Como é que a gente trabalha essa devolutiva? Então, ao todo, são 9 passos. Não tô ouvindo mais. Congelou Oi, aqui. vocês estão me ouvindo? Voltou? Assim. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então tá bom. Então eu estava dizendo que nós temos 9 passos aqui sugeridos para vocês aplicarem a devolutiva na dupla, no par de vocês. Vocês vão, em primeiro lugar, estabelecer o rapport. O que é estabelecer o rapport? Perguntar para a pessoa, né? Estabelecer uma conexão com ela. Perguntar o que ela busca com a devolutiva comportamental, se é a primeira vez, se ela já fez devolutiva comportamental em algum outro momento. Você vai apresentar um pouquinho a teoria disso, que vai falar para a pessoa o que é essa teoria, explique para a pessoa como se a pessoa nunca tivesse ouvido. Às vezes a gente faz dentro da turma de treinamento, e aí no momento de fazer a devolutiva a pessoa fala: ah, então, a teoria, vamos pular essa parte da teoria, é importante para vocês, né? Explicar ali 2 minutinhos o que que a teoria diz, que apresentar a teoria para a pessoa. Qual que é o segundo passo? Alinhamento de expectativas e dos objetivos de desenvolvimento. Quais são os objetivos daquela pessoa? Como é que a gente pode alinhar as expectativas em relação a esse desenvolvimento? E aí você vai levar a pessoa para a leitura do texto inicial do perfil e para a validação do resultado, que é a página 4 e 5 que eu fiz com vocês ontem. Lembra daquele texto super positivo que tem sobre nós lá na página 4, que a gente apresenta o perfil comportamental da pessoa em pizza e depois vem o texto embaixo, vocês vão navegar por esse mapa, vocês vão trazer para a pessoa ali a página 4 e 5. Passaram pela página 4 e 5, vocês vão lá para a página 17, que é a avaliação do mapa de alto desempenho, o reconhecimento dos pontos fortes, vocês vão trazer para a pessoa esse reconhecimento, vão abrir ainda mais as perspectivas dela para esse desenvolvimento. Vocês vão voltar
voltar depois do mapa de alto desempenho para a página 6 a 8, que é a categoria ali que a gente olha a linha de evolução comportamental. Qual era a essência, até onde está o perfil exigido. Depois de fazer isso, né, conduzindo ali, vocês vão para a página, para a página 23, a página 26, que são os gráficos da exigência do meio, as torres verdes e azuis, as sobreposições de mapa. Vocês vão mostrar para a pessoa e vão conduzir essa devolutiva de como é que essa pessoa ela está se percebendo, como é que ela pode aproveitar melhor as competências, os comportamentos, como é que ela pode interpretar o que o meio está pedindo. Depois vocês passam lá na página 28 para o aproveitamento dos pontos fortes. Lembra do APF? Que a gente olha o aproveitamento de pontos fortes, como que está o percentual, se a pessoa sente que ela está usando, que as habilidades dela estão na ativa. Vamos para o oitavo passo, que são os possíveis pontos de melhoria para autoavaliação, na página 54. Tem esses possíveis pontos de melhoria para autoavaliação. Vocês vão olhar essa página 54 junto com a pessoa, vão pedir para ela, né, grifar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, como é que a gente pode trabalhar, como é que a gente pode trazer de uma maneira diferente. E o último passo, a interpretação seletiva dos gráficos e índices, que fica como opcional na devolutiva, se tiver alguma coisa que vocês queiram abordar. Se a pessoa ocupar cargo de gestão, o que que eu sugiro para vocês? Vocês priorizarem a interpretação dos gráficos do estilo de liderança. Mas se a pessoa não ocupa cargo de gestão, não faz sentido vocês utilizarem o tempo que vocês terão falando de liderança. Então, mapeiem ali no rapport se a pessoa ocupa cargo de gestão ou não. Se sim, vocês priorizam a parte de liderança, se não, vocês priorizam outras partes, né? Que pode ser muito mais interessante, motivadores, como liderar e motivar. Vocês têm ali dezenas de pontos que vocês podem priorizar. Eu quero trazer para vocês algumas perguntas de apoio que vocês podem utilizar. O analista comportamental, ele precisa ser um excelente perguntador. Lembra que eu trouxe isso para vocês? Então tem que ser assim fera nas perguntas. O que que vocês podem perguntar? A primeira pergunta para abrir, você pode trazer para a pessoa, né? Como é que foi responder a pesquisa? A pessoa vai te falar se ela teve dificuldade, se ela teve facilidade, como é que funcionou. Com os quais características você mais se identificou? Você acha que alguma não condiz com a forma como você geralmente se comporta? Que pontos fortes e habilidades você reconhece ter? Me dê dois exemplos de experiências positivas em situações que você utilizou os seus maiores pontos fortes. Que comportamentos e habilidades você acredita que você deveria desenvolver, que estão alinhados com seus objetivos de desenvolvimento pessoal e profissional? Você acredita que no ambiente em que você se encontra hoje, o seu potencial está sendo totalmente aproveitado? Você sente que você está no lugar certo? Na apostila tem alguns exemplos de perguntas para vocês. Tem pessoas que são hábeis perguntadoras, mas tem pessoas que nunca tiveram oportunidade de treinar as perguntas. Então, tem aqui algumas perguntas de apoio para vocês. E aí, se vocês forem explorar a parte de liderança, né, algumas perguntas de apoio também. E pelo seu gráfico de estilo de liderança, que pontos fortes e habilidades você reconhece ter? Que comportamentos e habilidades você acha que deveria desenvolver com a sua equipe? De todos os pontos de melhoria identificados, quais são os prioritários? Quais teriam um impacto mais positivo na sua performance e contribuiriam de forma mais efetiva para a conquista dos seus objetivos? É possível que outras pessoas estejam enxergando características no seu modo de agir que você não está conseguindo visualizar nesse momento? E agora, avaliando a exigência do meio pelo seu ponto de vista e dos outros, que aprendizados e direcionamentos você consegue enxergar? Então, tem um rol de perguntas de apoio na apostila para vocês, para que vocês possam aproveitar esse exercício. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que não tem certo e errado, tá? Eu quero que vocês se desprendam desse certo e desse errado para vocês se permitirem experimentar, vivenciar. Então não fiquem presa, eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu não entendo como é que isso acontece.
Se permitam experimentar, vocês vão descobrir coisas no processo durante o momento que vocês estiverem fazendo, e essa é a grande riqueza da prática, tá? Então, como vai funcionar? Vocês serão movidos para uma sala em dupla. Cada um terá 40 minutos para conduzir a devolutiva do outro. Deu 40 minutos, você corta aquela devolutiva. Por quê? Acontece muito quando eu solto para o exercício, a pessoa que é mais falante, que tem mais domínio, ela acaba falando ali durante aquelas 2 horas e o outro não tem a oportunidade de praticar também. E esse momento da prática, ele é crucial para vocês me trazerem dúvidas, me trazerem os aprendizados, me trazerem os pontos que vocês visualizam que são pontos desafiadores para vocês. Então, respeitem o tempo, né? Fiquem de olho ali no relógio e respeitem o tempo e troquem. Onde vocês vão encontrar o disque dos colegas de vocês no grupo? O Davi vai colocar para vocês no grupo todos os disques. Vocês vão identificar o disque da dupla de vocês ali dentro. Vocês vão selecionar esse documento e vão iniciar essa troca. Não chora não, Amanda, vai dar certo. Eu tô vendo a carinha de sofrimento da Amanda. Confia, Amandinha, vai dar, tá bom? A Amanda é ótima, ela vai se dar super bem. Então, vamos lá. Eu vi a carinha dela de sofrimento. Oh, meu Deus, ai não, vou ter que fazer isso. Vai dar certo. Sempre dá. Você vai voltar com ótimas perspectivas aqui para a sala. Antes de irmos, eu queria saber se vocês têm perguntas, se vocês têm alguma dúvida específica antes de ir para as duplas. Ari, em qual página que a gente encontra as perguntas-chave estratégicas? Você falou que tem. Ela tá logo em seguida daquela que eu te passei. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a apostila. Ah, o Davi falou que colocou no grupo também para vocês já as perguntas de apoio para facilitar para Ah, sim. vocês. Deixa eu ver aqui na apostila, ó. Na minha, as perguntas começam, Rachel, a partir da página 111, Tá, beleza, obrigada. tá? Aí você vai vendo aqui todas as sugestões que tem. Vocês vão ficar tão treinados, que num determinado momento de fazer isso, o Patrick, que dá devolutiva, com certeza já não olha mais pergunta, ele só olha o relatório e só vai. Chega uma hora que você não precisa mais de fazer, de ver perguntas de apoio, de nada disso. Você já olha e você já elabora na sua cabeça. Você fala assim: ah, por essa pessoa eu vou com essa linha. Aí você já fica fera naquilo ali. Nas primeiras vezes é comum a gente precisar da ajuda das pesquisas, então tá tudo bem, todo mundo sabe que aqui é o treinamento, aqui é o lugar seguro para a gente treinar, para a gente usar a apostila, para a gente erguer a mão e falar: ai, olha, eu tive dificuldade nisso, olha, fui super bem nisso. E aí, quando vocês voltarem em duplas aqui, a gente vai fazer os compartilhamentos de aprendizados, tá bom? Diga, Cíntia. Nós vamos ter um tempinho para dar uma olhada no relatório antes ou Vocês têm entrou 40 no, minutos, aí entrou no vocês podem. grupo já valendo? Entrou na dupla, se vocês quiserem estabelecer entre vocês dois 5 minutinhos para dar uma olhada no relatório, vocês pegam 5 minutinhos e um olha o relatório do outro. Vocês podem estabelecer a dinâmica dentro da dupla de vocês, tá? Tem pessoas que têm necessidade de olhar antes e ir interpretando. Tem outras que já começam jogando. A bola tá lá no meio, a pessoa já tá lá no ataque, lá na frente já. Cada um vai estabelecer as suas dinâmicas. É o Combinado, analítico sim? que lê até o final antes, né? O analítico é assim: eu tenho 2 horas para eu ler o relatório, anotar as principais hipóteses, definir quais são as minhas perguntas prioritárias. Você terá como devolutiva. É só hoje que você não terá, mas todos os outros dias você terá. Combinado? Muito bem, pessoal. Davi, as duplinhas estão prontas? Tá, Não o Davi estou, tá mas falando que a vamos gente lá. pode ter um trio aqui. Se alguém entrar em três, pode ter um trio, porque a gente tá em número ímpar. Ó, e já vou combinar com vocês. Nada de falar que a minha internet caiu, minha tela sumiu, o cachorro comeu meu celular, meu desktop caiu de cima da mesa, eu não consigo entrar na devolutiva, ele foi recuperado só depois. Vocês não me façam isso. Pelo amor de Deus.
tá bom? Porque vocês vão amar, gente. Vocês vão amar fazer, é muito gostoso colocar em prática. 40 minutos para um, 40 minutos para o outro, e aí vocês troquem. Diz que eu tô colocando no grupo lá. Eu já avisei. O que mais? Você quer fazer avisos? Rapidinho, pessoal. Então, o Disque de todos aqui está lá no grupo. Então, provavelmente, vamos supor que a Rachel caiu com a Carla, né? Que a gente fez a divisão aqui, inclusive considerando alguns perfis, tá? E pessoas que não se conhecem também para poder ter essa troca. Então, por exemplo, a Rachel caiu com a Carla na sala. A Rachel procura a pesquisa Disque da Carla lá no grupo para poder fazer download para ter acesso. Vou deixar aqui disponível para vocês poderem compartilhar a tela, porque pode ser também o seguinte: a Rachel não encontrou o disque da Carla. A Carla pode enviar pelo WhatsApp ou colocar na tela também, se vocês acharem por bem. Os recursos estão aí disponíveis, né? São 40 minutos, mas eu vou dar um chorinho de 2 minutos a mais aí para vocês também, terem esse minutinho a mais aí para poder ler e antecipar aí as dúvidas. Se faltar algum relatório, manda lá no grupo. Gente, ó, tá faltando um relatório de alguém, porque eu puxei todos que estão aqui na sala, mas pode ser que tenha faltando alguém aqui. Eu vou conferir aqui a lista, mas se precisar, no grupo eu tô online, só chamar que a gente dá suporte para vocês. Combinado? Então pronto. Combinadíssimo, então. Vocês não precisam apertar nenhum botão, nenhum únicozinho botão. Vocês só precisam ir para a sala. Todos estão liberados para apresentação na tela. Então, quando vocês estiverem na sala, vocês conseguem compartilhar o relatório que vocês estiverem dando devolutiva na tela de vocês, tá bom? E qualquer dificuldade, vocês nos sinalizem no grupo do WhatsApp que eu vou ficar acompanhando vocês por lá agora, tá bom? Que, Davi? Já falei. Tá? Então, quem tiver em trio, pessoal, vocês já sabem que vocês vão fazendo a dinâmica dos papéis ali, tá? Às vezes vai, acho que na ordem, né? Vai 40 na minutos foi ordem. pouco, Dai. Sabia. Eu sabia que vocês iam voltar a falar. Vai todo mundo com medo, falando: eu não tenho o que falar em 40 minutos. Libera E mais 20 volta. minutos. Mais 20 minutinhos, né, Grazi? Dari, São mais 20 minutos, Dai. frio. Ô, Grazi, você Meu gostou, Deus. né, de fazer? Eu sabia que você ia gostar. E, cara, eu tive um prazer de um A carinha trio. dela de sorriso. Tive um prazer de um trio e aonde eu já tinha feito dupla com uma pessoa extraordinária, que já tem um apreço muito grande, um respeito também, uma pessoa que tem uma bagagem muito bacana, muito conhecimento. Então, assim, foi um prazer enorme. Eu quero mais 20 minutos. Que delícia! Com quem você fez, Grazi? Já vamos começar Posso pelo contar? Nós. Pode. Quem Eu que fiz- foi seu trio? A Roberta, a gente conversou um pouco sobre nossas análises, eu e Roberta, e ela não conseguiu se comunicar muito porque estava com um probleminha, uma pequena interferência, mas ela também fez uma comunicação muito boa. Inclusive, já estamos aí com um grupo de estudos montados. Que legal, muito bom. Muito bom. Já Me temos uma conta tarefa de da casa. devolutiva. Como é que foi? Você conseguiu aplicar a devolutiva? Você teve facilidade? Como é que foi tua experiência na devolutiva? Sabe o que foi bacana, que eu e Roberta a gente conseguiu traçar foi não seguir propriamente um roteiro, e sim deixar a conversa acontecer e conseguir encaixando pontos que você precisava conversar com essa pessoa. Roberta também ela entende muito isso, de que não vamos seguir diretamente um roteiro, vamos primeiro apresentar o que é o DISC, qual o nosso objetivo aqui, e vamos conversando. Vamos entender o que a Grazi tem para apresentar, o que a Grazi tem para oferecer, e vamos completando uma outra. Eu acho que por isso que deu tão certo, né, Roberta? Legal. E aí você conseguiu aplicar em 40 minutos na Roberta e depois a Roberta aplicar em você em 40 minutos? Não. Não deu tempo. Quem ficou sem aplicação? Então a gente foi se complementando, ficou faltando muita coisa sobre mim, como também ficou faltando algumas coisas sobre Roberta. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês não fizeram uma devolutiva em separada. Você aplica da Roberta 40 minutos e a Roberta aplica a sua em 40 minutos. Não, a gente conversou um pouco sobre o meu perfil, aí fomos analisar um pouco sobre o perfil dela, e ao mesmo tempo, como as duas estão nesse processo para serem analistas, a gente foi se completando, trazendo informações.
Entendi. E deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. Isso sempre acontece nas turmas do DIS, que a gente dá a orientação exatamente como é para fazer, para seguir, para vocês conseguirem experimentar como é aplicar uma devolutiva. Aí, a hora que o pessoal vai para lá, tem duplas que transforma num diálogo e cada um vai falando um pouquinho. É legal fazer isso? É legal, mas didaticamente o aproveitamento de vocês duas pode ser menor. Porque para vocês vivenciarem a técnica, tem que ter uma simulação efetiva de devolutiva. O que que eu vou recomendar para vocês duas? Como vocês fizeram, né, em dupla e fizeram esse diálogo, se vocês quiserem e se sentirem à vontade depois, marquem e façam uma devolutiva formal. A devolutiva formal, você não precisa seguir um roteiro engessado, mas ela precisa ter uma determinada formalidade, que são as etapas do relatório, que você tem que passar por eles para você dar essa visibilidade. Quando a gente faz uma devolutiva, e eu tô trazendo isso para vocês, toda turma invariavelmente tem isso, tá? Vocês não são as pioneiras, toda turma tem essa inovação na hora da prática. Não tem jeito. Quando vocês não aplicam esse passo a passo, a hora que vocês vão para a devolutiva comportamental formal, vocês nunca fizeram. E a devolutiva comportamental formal, apesar de parecer uma conversa, ela tem um roteiro. E esse roteiro é pré-estabelecido anteriormente. Quem já aplica há alguns anos sabe disso, que tem um roteiro e a gente tem que seguir o roteiro. Não o roteiro das perguntas, mas o roteiro das etapas do que a gente vai fazer. Se você deixar uma conversa orgânica e fluida, pode ser que você chegue ao final de 2 horas e você não tenha feito a devolutiva completa do relatório. Esse é um dos pontos que a gente tem que ter a maior atenção do mundo quando a gente vai fazer devolutiva. Tem clientes que são uma delícia, igual aconteceu com você e com a Rô, né? Você cria uma sintonia, faz um rapport, aí você já se sente próximo do cliente. A hora que você vê, você está engajado na conversa com a pessoa e você saiu da sua posição de analista comportamental que era para trazer as reflexões. Isto é uma armadilha, tá? Então, quando você vai para a devolutiva comportamental, vista esse papel do analista para você conseguir conduzir. Eu sei que vocês duas são bem experientes e que vocês fizeram isso conscientemente, sabendo dos riscos. Quando você tem esse tipo de conduta, qual é o resultado final? Mas quem não tem experiência e vai fazer isso pelas primeiras vezes, não façam isso. Vai chegar no final do tempo que vocês estabeleceram com o cliente de vocês, vocês não vão ter chego ao final na investigação de hipótese para fechar um resultado junto com o cliente. A hora que chegou lá no seu horário final, você tem um próximo cliente, você tem uma próxima reunião, você precisa encerrar. Você vai perguntar como é que acabou, como foi, qual é a sua conclusão, quais são as 3 competências que você gostaria de desenvolver nos próximos 12 meses, quais são suas zonas de risco. Essas respostas não terão sido desenvolvidas porque a gente não seguiu a didática. Então, como é um teste aqui, não implica em nada, porque é um exercício. A única coisa que vai implicar é que vocês duas não terão chego ao final do exercício por ter feito de forma orgânica. Mas na vida real do analista comportamental, com planejamento de tempo, já é difícil você seguir o tempo. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho Sim. dificuldade de fazer uma inteira em 2 horas e meia e passar em todas as etapas que eu gosto de passar? Se eu der o controle da devolutiva na mão do analisado, o que que vocês acham que ele vai fazer? Conversar. Conversar. E aí ele me contratou para quê? Bate-papo. Sessão de Aí, Grazi, terapias. questão de... Terapia. Aí o que que ele vai fazer comigo depois, a hora que terminar, Grazi? Não vai ter o aproveitamento. Não vai ter aproveitamento. Ele vai me amar, né? Vai chegar no final, ele vai falar. Como que ele vai indicar meu serviço? Ele vai falar: a Dari é legal pra caramba, ela é um amor de pessoa. Mas, eu senti que eu não tive assim um aproveitamento, sabe, da devolutiva que eu fiz com ela. Parece que não teve um fim concreto. Então, vocês vão ter que saber
a hora de vocês se posicionarem num diálogo fluido, que aí é a hora do bate-papo, e a hora de se posicionarem como analista. Então, a primeira dupla já traz uma lição valiosa para todos nós. E isso acontece em todas as turmas. Isso se chama conforto psicológico, né? Deixa eu te São fazer duas uma pessoas, pergunta, claro, aproveitando só esse contexto. o gancho. Quando você vai aplicar, a pessoa faz o teste, você vai fazer a devolutiva, você já tem um entendimento sobre essa pessoa antes? Ou ela simplesmente vai lá, faz o documento, você pega a pessoa e começa a dar o feedback dela do DISC? Você tem uma Eu conversa antes? Existe uma entrevista antes? De jeito nenhum. Eu não faço nenhuma entrevista antes, A zero pe- entrevista. Como que é? A pessoa chega em você, como A que é esse pessoa ritmo? chega, vai fazer a devolutiva, ela vai fazer o relatório dela. Claro que não vai ser de bate-pronto, igual a gente fez aqui, de você se conectar com a dupla, mas eu levo para preparar uma devolutiva em média 30 minutos. Não, Por, ok. Mas você olhando para o relatório. Eu Mas a preparo em pessoa, 30. a pessoa fez o DISC, por quê? Aham. Mas Por isso é o quê? que você descobre no rapport, Não, não, Roberta. Eu não, sentei com não. ela, tá eu e Não é isso. você. Não é essa a pergunta. Tá. Qual A é a pergunta pergunta? é o seguinte: você vai fazer uma devolutiva para alguém. Alguém te procurou e você vai identificar os pontos, certo? Essa pessoa estava dentro de uma organização e lá dentro você foi contratada para mapear alguma coisa? Tem É muitos essa a caminhos que pergunta. podem existir. Eu tenho cliente, por exemplo, que são pessoa física, que me procura e fala assim: olha, eu queria fazer uma devolutiva comportamental porque eu quero ter mais autoconhecimento sobre o meu perfil. Ela me fala isso já, ela fala, eu quero fazer para aumentar o meu nível de autoconhecimento. Eu tenho cliente de pessoas físicas que me procuram e falam, eu quero fazer uma devolutiva comportamental por conta de carreira. Tem uns que não me falam o que eles querem, eles só falam, eu quero fazer a devolutiva comportamental. Aí, nos primeiros 10 minutos que eu tenho de sessão com eles, vamos supor que tô eu e a Joyce numa devolutiva comportamental. A Joyce chegou, eu tô a Joyce foi esse cliente incógnita que falou que queria agendar uma devolutiva comportamental. Porque essa pessoa nem vai ter contato comigo para agendar devolutiva comportamental, ela vai ter contato com o meu time comercial. O time vai fazer com ela toda a parte administrativa e eu vou chegar na hora da devolutiva comportamental ali com ela. A hora que ela fala isso, a Joyce vem para a devolutiva. Eu peguei o relatório da Joyce, já folhei tudo, olhei 30 minutos, eu tenho uma hipótese e eu já sei quais são os pontos principais que eu tô vendo de divergência, de convergência, do perfil. Eu vou olhar pontos limitantes, eu vou olhar estilo de liderança. Eu pego ele geral, sentei na reunião com a Joyce. Tô aqui com ela e falo, Joyce, me apresento certinho e vou falar para ela, eu quero te conhecer um pouquinho. Nos próximos 10 minutos, eu queria que você contasse para mim o que te motivou a tomar a decisão de fazer uma devolutiva comportamental. O que que você está buscando aqui nessa devolutiva? E aí ela tem 10 minutinhos para me contar. Show de bola. Esse, Tá, entendi. Era exatamente essa resposta que eu precisava. Porque para eu trabalhar a devolutiva junto com a Grazi, para a gente chegar nesse contexto, eu tive que entender um pouquinho da Grazi, né? E isso, os aí, primeiros 10 minutinhos é a pergunta. isso. Tive que entender um pouco dela. Não é simplesmente você pegar um documento, começar a destrinchar e começar a falar. Eu preciso criar. Tem um cachorro latindo. Uma conexão entre as coisas. E foi muito isso que a gente fez, para a gente conseguir fazer o análise e ser mais assertivo, entender quem é a pessoa. Então a gente foi entender Você, quem ô era. Roberta, eu quero pegar esse ponto. Você não precisa entender quem é a pessoa. Não façam esse exercício na devolutiva. Se vocês se aprofundarem muito e se vocês entrarem no contexto total da pessoa, do que está acontecendo, vocês vão perder a liberdade de fazer as abordagens necessárias, porque você vai saber muito profundamente o que está acontecendo. Vão ter provocações que estarão ali que vão limitar você. Por exemplo, nos programas de mentoring do Instituto CAIS, a primeira sessão é a devolutiva comportamental, justamente para a gente não enviesar a devolutiva. Tem um motivo para a primeira sessão ser a aplicação do DISC, é para não enviesar. Quanto mais você se envolve com a pessoa, mais viés você tem daquilo ali, porque você vai saber o contexto, as dificuldades, o cenário, a cultura. A devolutiva comportamental, ela pode ser um processo pontual e limpo, que você vai fazer objetivo para a necessidade daquela pessoa. Em 10
minutos você levanta o objetivo da pessoa, né? Desse jeitinho que eu tô explicando para você. Se eu vou fazer uma devolutiva com você, eu vou te perguntar, Rô, conta para mim brevemente. Com que você trabalha, o que te motivou a fazer essa devolutiva comportamental? Aí você vai me falar, Dari, trabalho com isso, isso, isso. Tenho percebido essas dificuldades, tenho tido essas facilidades. O gatilho para eu tomar a decisão de vir fazer uma devolutiva comportamental foi esse. Então, eu vim aqui buscar, por exemplo, uma movimentação de carreira, eu vim aqui buscar elementos para eu poder ampliar o meu autoconhecimento, eu vim aqui buscar quais são as possíveis causas que eu me comporto com frequência dessa forma, eu quero estabelecer um padrão de comportamento em cima disso. E você, como analista, parte sem viés para fazer essa devolutiva para a pessoa. E eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi recentemente. Essa pessoa me deu muito trabalho, Roberta, na devolutiva comportamental, muito trabalho. Essa pessoa, eu tenho experiência fazendo isso. Eu já fiz milhares de devolutivas comportamentais. Esta pessoa que me contratou para uma devolutiva gastou 1 hora e meia inteira querendo dar o contexto dela e eu não conseguia cortar de jeito nenhum. Eu tentei todas as técnicas que eu sabia. E aí, o que que eu percebi? Essa pessoa estava buscando muito mais um acolhimento, uma sessão de terapia do que uma devolutiva comportamental. A hora que essa pessoa terminou de falar 1 hora e meia de tudo que ela queria desabafar na devolutiva comportamental, eu encerrei com ela ali. Falei, oi, vamos supor que fosse você, Roberta. Eu entendi seu momento, entendi a situação. Eu te agradeço por compartilhar esse contexto comigo. Nós tínhamos 2 horas reservadas aqui para fazer a nossa devolutiva comportamental. Eu entendi que você está num momento sensível, emocional e psicológico. Então, o que que eu vou combinar com você? Hoje nós não vamos fazer a sua devolutiva comportamental. Você precisou desse tempo para você desabafar, para você trazer o seu contexto, para você trazer aqui tudo o que você acha que era relevante para que eu soubesse para fazer a devolutiva com você. Eu não vou dar continuidade na sua devolutiva hoje. Nós vamos marcar uma próxima agenda daqui 15 dias. Eu sugiro nesse dia e nesse horário. E aí, a hora que você vier para a devolutiva, a gente vai focar na sua devolutiva, nos pontos comportamentais e nos pontos de ações que a gente precisa estabelecer. Se a devolutiva virar um processo terapêutico, você perde a devolutiva, não pode misturar, tá? E isso é um grande gargalo para quem é terapeuta. Por exemplo, o Antônio é terapeuta, eu não sei se tem outros terapeutas aqui. Essa abordagem, eu estou falando da abordagem da sessão de devolutiva, pontual. Você pode, depois da sessão de devolutiva, se você é terapeuta, trabalhar em sessões terapêuticas ou desenvolvimento. Mas a devolutiva não é para ser um processo terapêutico, é para ser um processo de expansão de autoconhecimento. Então, não é sobre o que nós sabemos da pessoa, é sobre o que nós perguntamos e essa pessoa traz para a sessão de devolutiva. Você, como é que você expande a pessoa, Roberto? Pelas perguntas. Quanto mais a pessoa conta dela para você, mais enviesado você vai ficar, entendeu? Essa menina Sim. me deu um trabalho terrível. E aí, na segunda sessão, que foi 15 dias depois, eu fiz um acordo com ela no momento de estabelecer. E ela é uma querida, gosto dela pra caramba, já foi nossa aluna, né? Tem intenção de se tornar nossa mentia. Eu falei pra ela, Fulaninha, hoje é sessão de devolutiva. Você quer água, você quer chá ou você quer suco? Aí ela olhou pra mim, quero água. Eu falei, então vai pegar sua água, respira bem fundo, que a gente vai mergulhar nesse relatório maravilhoso que você tem aqui. E aí depois, num segundo momento, se você quiser explorar, por exemplo, as nuances emocionais, os contextos que tem ligado desde a primeira infância, que ela queria muito trazer isso, então eu entendi que ela estava buscando muito mais um setting terapêutico do que uma sessão de análise comportamental, aí vai ser o momento. E é legal vocês compartilharem isso, você e a Grazi, gente, porque como é que vocês iam saber, né, de tudo isso se a gente não conversasse sobre? É muito legal vocês trazerem. E Rô, você não precisa, por exemplo, fazer uma entrevista anterior com a pessoa para você preparar a devolutiva.
quanto menos viés, mais bem-sucedida é a sua devolutiva. Você precisa de um contexto inicial que 10 minutos é suficiente. Se você for fazer, por exemplo, um programa de mentoring, de coaching, aí, a partir dessa devolutiva, você já tem um contexto maior da pessoa. Na segunda sessão, você mergulha em mapeamento de cenário, de contexto, de possibilidades. Mas na devolutiva, tenta fazer com a mente limpa. Porque senão, a hora que a gente vê, é difícil, gente. A gente já tá lá pro meio da situação da pessoa com viés. Você Faz muito entende isso, sentido, Dari. Rô? Faz total sentido, né, Grazi? Sim, inclusive, eu e a Roberta, a gente passou uma atividade de casa para cada uma, que é ler a análise, o perfil gerencial, uma da outra, e na próxima semana a gente marcar um momento para fazer a minha devolutiva, em seguida fazer a devolutiva Arrasou! dela. Foi a atividade de casa que a Arrasou! gente passou uma para a outra. Então faz completo sentido com tudo que você explicou. Naquele primeiro momento a gente queria se conhecer, então a gente trouxe muito isso para um lado de quem é a Roberta, quem é a Grazi. A gente conversou muito sobre quem é uma a outra e acabamos deixando de lado a análise dos dados, a análise do perfil de cada uma e também as possíveis sugestões e encaminhamento que poderiam ser feitos. Então, por isso que a gente viu a necessidade de marcar um segundo momento para fazer uma devolutiva em si. Faz muito Em sentido. 40 minutos, vocês não iam fazer uma devolutiva aprofundada de cabo a rabo de jeito nenhum. Mas praticando o roteiro em 40 minutos, com nível básico de experiência, você já consegue fazer uma devolutiva no nível mais superficial e ter uma noção dos seus pontos, de dúvidas. Sabe? Falar, eu senti que para mim deu uma enroscada aqui. Eu senti que aqui eu tive uma dificuldade. Mas eu acho que é enriquecedor vocês trazerem essa abordagem que vocês tiveram para a gente trazer esses contextos, tá? Muito bem. Fala, Rô. Foi muito engraçado, porque eu e a Grazi a gente já estava combinando de fazer isso, né? Antes de saber dessa atividade. E de repente caiu e ela, e aí? Né? A gente vai fazer agora. Mas o meu analítico gritou, porque eu estava confortável. O da Grazi, então, né? E vamos ler primeiro, vamos estudar primeiro para depois a gente poder falar. Então, tudo isso é experiência, né? Eu acho que é a É, experiência que ela traz, que é o que a gente tem que se propor a fazer, de fazer outros com outras pessoas, né? Porque existe isso. sinergia entre as pessoas, e quando existe sinergia, eu acho que é onde fica mais complicado o processo, né? E saber trabalhar com essa sinergia a seu favor, como analista Sem comportamental, dúvida. né? Sem dúvida. Isso é importante, Rô, mas vocês vão estar tão treinadas em um determinado ponto que se alguém entregar um relatório para vocês e falarem, por exemplo, tinha que fazer uma devolutiva comportamental, aqui a analista está indisponível, você consegue fazer para cobrir ela? Você vai falar, me dá 2 minutos, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho no relatório. Você vai entrar na sala com domínio completo e vai fazer uma excelente devolutiva. Sem precisar disso, porque é treino, é habilidade treinável. E quanto mais vocês aplicarem, mais vocês vão se sentir à vontade para fazer isso. Então é completamente compreensível isso que vocês estão trazendo. Eu quero ouvir brevemente cada dupla para ver se teve alguma dificuldade antes aqui de sairmos para o intervalo. Então vamos lá, tem a Cíntia e a Carla com a mãozinha erguida, mas eu quero cada um que fez uma duplinha que traga aqui como é que foi o exercício na sua dupla, tá? Cíntia. Rapidamente, Dari, antes de falar da dupla, eu me preocupei agora com isso que você falou, porque, por exemplo, eu uso a metodologia dentro da empresa que eu trabalho. Então, tirando os processos seletivos, porque aí eu realmente não conheço candidato, né? Enfim, mas eu faço para PDI, eu faço com a minha liderança, eu faço com os meus sucessores de liderança. Então, são pessoas que eu já conheço todo mundo, né? Alguns eu troco mais, outros eu troco menos, mas já existe uma conexão com as pessoas. Mas Então, você você acha que faz não é válido? devolutivas ou você usa? Não, claro que é válido. Eu estou falando que você não precisa disso para fazer uma devolutiva. Entendi. Você não precisa, isso não é uma condição sine qua non. Eu só posso fazer uma devolutiva se eu tiver todo o contexto,
Tá. conhecer toda a trajetória da pessoa, toda a carreira da pessoa. Quando você vai fazer uma devolutiva de pessoas que você convive, você tem que ser muito mais hábil e muito mais neutra para você não entrar na devolutiva e inserir a sua opinião, Cíntia, sobre aquilo que você está vendo. Eu falei Porque sobre isso com a Tônia, que é difícil. o que é o viés? O viés é a gente estar completamente inserido no contexto ou contaminado pelo contexto, e ao invés de fazer uma devolutiva, você já faz apontamentos objetivos do que a pessoa tem que alterar, porque você já está envolvido na situação. Sim. E a devolutiva é um processo que é para ser limpo, é para ser neutro, é para você Uhum. fazer perguntas. Se você conhece as pessoas e você é capaz de fazer perguntas, estabelecer prioridades de desenvolvimento, sem se envolver pessoalmente, não tem problema nenhum. O que é importante a gente ter em mente é que não é uma condição básica que você saiba todo o contexto, tenha todo o domínio da carreira da pessoa para você aplicar uma devolutiva. Você não precisa disso. Inclusive, você consegue ser mais pontual quando você não conhece, porque você consegue fazer abordagens neutras. Quando você está trabalhando com PDL, com PDI, você é o RH da empresa e você vai fazer as devolutivas, você tem que se preparar para fazer isso. Se preparar como? Sabendo que você não está lá para dar as soluções. Você está lá para conduzir a pessoa porque ela é a especialista nela, não você. Por isso que a gente não precisa saber da pessoa, você faz perguntas e a pessoa dá respostas. E às vezes o RH da empresa, ele quer entrar numa devolutiva e ele já quer dar recomendação do que a pessoa tem que fazer. Fala, não, no seu caso você tem que fazer isso, 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 porque eu conheço essa área, eu conheço esse líder, eu conheço você, melhora isso que vai dar certo. Qual é a única verdade que as pessoas aceitam, gente? A delas. A delas. Então, vocês falarem para a pessoa o que ela tem que fazer, a pessoa vai fazer numa devolutiva comportamental? Sim, eu não vou por esse caminho, não. Mas agora já estou mais tranquila, porque realmente não é Não é nesse assim que você sentido. aborda. É que, né, eu não sei se eu me perdi ali no começo da explicação, mas eu entendi que não era eficaz se eu conhecesse, mas então não. Não é necessário. Tá. Não é necessário. Não é um impeditivo. Quem conhece precisa ter cuidado redobrado. Por quê? Você vai para a devolutiva com todo o contexto na cabeça, então você já direciona a devolutiva para aquilo, entendeu? Vou contar um caso rapidinho para vocês. Nós somos contratados por uma empresa que é nossa cliente há 4 anos, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, para fazer a devolutiva de, eu acho que eram 36 gerentes, 40 gerentes. E nós colocamos um parecer final da prontidão de liderança de todos esses gerentes a partir de uma devolutiva comportamental para eles, o que nós analisávamos de uma maneira completamente neutra. Nenhum analista que trabalhou nesse projeto conhecia o contexto do gerente, a avaliação de desempenho do gerente, a avaliação cultural da empresa. Foi um olhar completamente neutro para dar um parecer para a empresa em relação às questões comportamentais. Às vezes a gente linka que para fazer uma devolutiva comportamental a gente precisa de todas as informações. Não precisa. Agora, para fazer um PDL, você precisa de todas as informações, Cíntia? Sim, precisa. Preciso. Para fazer um PDI corporativo, você precisa de todas as informações? Precisa. É um PDI corporativo. Uhum. Então, vocês têm que ter maturidade para observar o que precisa num caso e o que precisa no outro. Aqui eu estou falando exclusivamente da devolutiva comportamental. A devolutiva comportamental pura não precisa disso. É que no meu caso, o DISC foi o passo um do PDL e do PDI. Para onde eu preciso levar essas pessoas, né? O que eu preciso, né? O que eu posso ajudar? O que eu vou trazer que realmente vai agregar? Então, Seu passo um deve ter sido o planejamento estratégico da empresa. Porque normalmente, quando a empresa faz isso, o que ela faz? Ela pega o planejamento estratégico com as metas, com os objetivos estratégicos, cruza com o mapa de competências da empresa, as competências comportamentais que estão embarcadas ali hoje, e elas vão ver quais são os gaps e quais são os pontos fortes. E aí você começa o desenvolvimento do PDL para ter comportamentos que suportem
esses objetivos estratégicos da empresa ao longo da implementação de 12, 24 meses. Isso Então, você no RH deve ter pego essa parte do DISC, mas alguém deve ter olhado esse planejamento estratégico anteriormente para fazer extração dessa informação, né? Uhum. Na verdade, quando eu cheguei, a gente lá não tinha nada muito estruturado, sabe? E foi só um pedido do meu CEO, o que que você acha que dá para fazer? E aí eu fiz muitas pesquisas, né? Mas como eu já tinha já conhecia, enfim, a metodologia, eu fui entendendo o que que dava para encaixar ali dentro do orçamento que eu Legal. tinha, dentro do que dava para fazer, né? E aí nós estamos construindo aí ao longo de 2025 e 2026 o PDI o PDL da liderança, e lá eu tenho um plano de sucessão, né? Então todos os líderes têm um sucessor. E, e Maravilhoso. o PDI dos sucessores. Parabéns pelo trabalho, Cíntia. Ter mapa de sucessores é super importante para todas as empresas. Muito bom. Carla, Eu queria ver se a Ohana, se ela se sentia bem para a gente poder falar sobre o nosso mapeamento, que foi muito legal. Eu adorei receber o mapeamento dela, porque eu geralmente dou cadê a mapeamento. Ohana? Deixa eu achar Ninguém ela faz aqui. mapeamento comigo, então para mim foi muito, muito legal. Podia falar. Legal, A Carla. gente Ohana, foi a conseguiu primeira fazer as vez que duas. você aplicou? Sim, foi a primeira vez. E aí, como é que foi a experiência? É muita responsabilidade, né? Porque eu não tive muito um tempo hábil para poder analisar todas as informações e dar devolutiva, principalmente que uma responsabilidade com a Carla, mas ela foi me auxiliando, né, na condução ali. Eu fiquei meio assim, por exemplo, de trazer o contexto, porque eu estava considerando muito o conhecimento dela, que ela já sabia, mas eu tentei conduzir dentro do que você tinha colocado ali, estrutura para a gente seguir. Foi bem bacana. Em alguns pontos, quase que eu fiquei nesse duelo aí de informação, como as meninas do primeiro grupo comentaram, que foi a seguinte situação. Eu tenho que entender quem é a Carla, né? Trazer muito, ir muito para além disso, ou entender a situação aqui e ir fazendo a devolutiva. Então, eu não sei que a Carla achou nesse sentido, mas eu tive essa percepção, então eu voltava para o relatório ali quando eu sentia que eu estava me perdendo nesse ponto, E eu para ir puxava a fazendo. orelha dela para ela voltar para o relatório. Vamos para o relatório. Muito E aí bem, a gente Carla. E a gente ia conduzindo. Mas assim, foi bacana. Eu sinto que realmente é um processo, né? Que eu tenho que entender bem mais aonde as informações estão, como que eu posso ir trabalhando para conseguir dessa forma mais fluida, né? E orgânica a gente conseguir levar. E também porque a Carla ela é bem comunicativa, facilitou bastante essa interação. Né? Mas aí pensa se Ótimo. aí, se eu pego uma pessoa que tem um perfil analítico, nesse primeiro momento ia ser muito complexo porque é difícil fazer esse Fazer recorte devolutiva aí. de analítico é mais exigente, né, Ohana? Mas foi bacana. Que bom. E Carla, como é que Eu, foi sua experiência com Ohana? Você quer complementar? eu quero compartilhar sim. Ela teve todo o cuidado em estar fazendo não só os passos, mas seguir, né? Os passos, e eu também colocava, quando ela conversava muito, eu colocava ela para o relatório, Uhum. né? Mas ela consegue acessar as pessoas de uma forma muito especial. Para falar assim sobre mim é difícil, né? Eu tá ouvindo, eu sou muito dominante e tá ouvindo, a pessoa realmente precisa ter essa confiabilidade e essa maneira de se expressar, como ela se expressou com todo respeito e cuidado, sem a avaliação ou preconceito sobre a situação, né? Então Muito bom. foi muito legal a avaliação dela, porque eu me senti muito segura, né, de estar ali expondo o mapeamento e ela está tendo todo o respeito em estar falando as coisas, então foi muito legal, porque ela me fez ver coisas muito bacanas, né, que eu achava que é um ponto que eu não chamo de negativo, eu sempre chamo de melhorar, mas a minha objetividade, às vezes, leva a pessoa, às vezes, a ter reações que não é para ter. O que eu falo é muito direto, foi como
a Ohana disse, eu sou muito direta, mas eu tenho empatia, então isso faz com que eu cuide das pessoas, mas seja direta, né? Que é um ponto que Ótimo. cada vez mais eu venho trabalhando, né? Que essa humanização contínua para um dominante e uma pessoa que gosta de aparecer, né? Como eu, não é uma coisa que eu faço, mas é uma condição minha. E aí foi muito legal, gostei demais, Que porque ela conseguiu bom, tocar meu que coração bom. mesmo e conseguiu fazer uma mudança, sabe, da minha perspectiva sobre o assunto. Então foi muito legal. Nossa, que vontade de Perfeito, chorar. Carla. Ai, gente, é muito gostoso, né? Muito E bom, sabe tá uma vendo, coisa Hanna? que aí Conseguiu. eu vou falar para ela, né? Uma coisa importante é que ela é muito maior do que ela acha que ela é. E foi uma coisa que eu terminei, né? Meu mapeamento falando isso para ela, porque ela tem condições muito importantes, que é uma vantagem competitiva hoje no mercado fundamental, que é a humanização, né? Que E ela consegue belezinha. trabalhar as outras áreas de uma forma muito efetiva também, porque ela sabe onde ela quer chegar e ela tem força para isso também. Foi isso que eu Muito finalizei. bom. Obrigada, fico muito Muito feliz. bom, Carla. Feliz. Obrigada. Muito obrigada. Dani, Oi, tô anotando tudo aqui, gente. É muita informação, tô com dor no a Dani coração. tá, ó, só na transcrição. Olha, nós estávamos em um trio, então não deu tempo Quem para o foi seu trio, Patrick, Dani? a Jamile e o Patrick. O Patrick não conseguiu fazer a prática dele, né? Dois influentes, eu e ele, e a Jamile, analítica e estável, pensa o negócio. Nossa, Jamile, que delícia. Só que não. E aí a gente foi fazer, eu fui fazendo eu comecei fazendo do Patrick, mas ao mesmo tempo tirando dúvidas. Falei assim, ai, Patrick, eu não sei se aqui eu entendi certo, eu não lembro desse cálculo, Patrick, pelo amor de Deus, me ajuda aqui nesse cálculo, que foi na página 17, porque eu tenho o estável, mas eu acho que eu já tive um pé no analítico, para mim ver o número, ver o gráfico, ver a porcentagem. Se alguém não me falar que por que daquele número, eu vou embora com aquilo na cabeça. Então, foi uma coisa que eu trouxe para o Patrick. É importante a gente ter esse domínio desses percentuais, principalmente quando a gente fala de IGPA, o que significa alto, baixo, que é uma tabela que a gente não encontrou na apostila. Os gráficos de mapeamentos a gente deve passar por todos. Foi uma coisa que se precisa seguir as sequências do roteiro certinho. O ideal é que enquanto vocês não tiverem experiência, vocês sigam o roteiro. É para isso que o roteiro serve. Enquanto a gente não tem experiência, ele dá a estrutura necessária para gente. Não tenho experiência, é as primeiras vezes, segue o roteiro. O roteiro ele vai garantir que você cubra os principais pontos e que você não tenha dificuldades para finalizar. Preciso cobrir todos os indicadores? Não, porque os indicadores são para o analista, não para o analisado. Os indicadores é para que o analista faça as hipóteses dele e consiga entender para que serve aquilo ali e como ele vai abordar. Se vocês numa devolutiva forem passar todos os indicadores, vocês vão ficar até 2050 falando dos indicadores para as pessoas. Vocês, como analistas comportamentais, têm que saber ler os indicadores, porque isso vai ajudar vocês a entenderem como está aquele caso. Mas vocês não precisam ficar lendo os indicadores para o analisado de vocês. Ele é um documento do analista. Onde vocês vão se concentrar na devolutiva? Lá nas etapas do roteiro, Dani. Você vê que nas etapas do roteiro tem certinho quais são os passos que é para você seguir, é lá que você segue. Lá não tem para você, a não ser o aproveitamento de pontos fortes, que é um que você checa, não tem para você passar em todos os indicadores. Então ele já dá o caminho das pedras para você, para que você faça a devolutiva sem se perder dentro dos indicadores, que são os indicadores de checagem do analista comportamental com o analisado. Imagina você ter que explicar o que é cada indicador para o analisado. Quando você vai no médico, você entrega todos os exames para ele, ele pega cada indicador e fica mostrando para você para que serve, como aquilo é composto, como é que calcula, por que seu resultado está normal ou está disfuncional.
É a mesma ideia. Quem tem que saber ler é o médico. Para a gente, ele tem que dar orientação. O seu cliente é um cliente leigo. Você não tem que discutir indicador com o cliente. Você tem que ter domínio de indicador para você montar as hipóteses, Dani. Tá? Então, respondendo suas duas perguntas. Tem Tá. mais algum ponto? Tem o slide das perguntas e o slide do roteiro. Aquele slide da pergunta, você precisa seguir todos eles. Tem uma sequência, por exemplo, a pergunta um é para o item um do roteiro. Dane, esse analítico não morreu. Esse analítico tá mais vivo do que nunca. Vejam o que sou uma instrutora Relis DI, tenho que responder para a dona Dani, minha amiga, que tem um analítico vivo e vibrante aí dentro. Não tem Ele uma está em ordem de terceiro, pergunta. mas acho que ele quer sair do meu corpo, não sei o que está acontecendo. E aí foi uma coisa que a gente parou para discutir, porque, por exemplo, a gente olhou todos os itens e aí as páginas não estavam combinando com as páginas do relatório e a gente voltava. Peguem a apostila de vocês e vão na página 111, se tiver igual a minha, porque a minha apostila que eu tô com ela é mais antiga, de 2023, 111, que tem roteiro sugerido para devolutiva. Encontrem a página 111 da apostila de vocês. Sim. Daí a gente já tira essa dúvida geral, que essa dúvida é boa, tá? Encontraram? E tem aí item 41, roteiro sugerido para devolutiva? Perfil básico. Sim, são três perfis. Perfil básico. Qual é o roteiro? Tá aqui para vocês: 111, 112 e 113. E tem a sugestão de perguntas. Vocês estão vendo que para cada uma das etapas tem sugestão de perguntas logo abaixo da etapa? Isso quer dizer que vocês podem usar essas perguntas nessa etapa, se vocês quiserem, tá? Estão vendo aí? Por exemplo, ó, na etapa 3, sugestão de perguntas. Tem as sugestões de perguntas. Eu não uso essas perguntas, eu uso as perguntas que eu faço da minha cabeça, olhando aquele relatório que eu acho que vai me trazer o resultado que é necessário. Mas quando eu comecei, nos primeiros 2 anos, eu fazia as perguntas do roteiro. Até eu estar treinada e eu saber como é que eu poderia conduzir aquilo ali na conversa, tá? Aí, vamos imaginar que vocês vão fazer uma devolutiva na página 115 do perfil pessoal. 115. Achem a página 115 da apostila de vocês. Vai estar aí 42, roteiro sugerido para devolutiva de perfil pessoal. Porque os relatórios são diferentes. Tem o perfil básico, o perfil pessoal e o perfil gerencial. Porque o perfil básico ele é menorzinho, então você faz uma devolutiva pequenininha. O perfil pessoal ele é um pouquinho maior, então a devolutiva é um pouquinho maior. O perfil gerencial é o mais completão. Aí a devolutiva é mais densa. Quem está fazendo recrutamento e seleção, gente, ou quem está treinando o time operacional, não precisa usar o gerencial, entendeu? Você pode usar outros disques, o básico, o perfil pessoal. Então, vocês que vão definir isso. Vamos supor que você está usando o perfil pessoal. Tem a primeira etapa, a segunda etapa, tem a pergunta de sugestão de perguntas da segunda etapa. Tem dos pontos limitantes, as perguntas de sugestão dos pontos limitantes, do fechamento de alavancagem, aqui no quinto passo, na página 117, as perguntas. Aí a gente tem na página 118 o roteiro sugerido para devolutiva de perfil gerencial. Esse é o que vocês treinaram aqui, o maiorzão, que tem mais passos a serem feitos. Então, aqui tem os encaixes de sugestão de perguntas para vocês. Vocês não precisam se prender nisso, mas aqui na apostila, nessas páginas finais, tem o roteiro para os 3 tipos de devolutiva. Perfil básico, que é curtinho, perfil pessoal, que é um pouco maior, e o perfil gerencial, que é o completão, tá? Vocês conseguem conduzir aí. Eu tenho uma ordem das perguntas, tem perguntas que se encaixam melhor em determinadas etapas, mas você não precisa seguir uma ordem de perguntas. Você pode entrar dentro desse momento da devolutiva e inclusive ver que perguntas que vão explorar mais as situações que o seu analisado está trazendo são perguntas alternativas a essa.
você tem que ter o jogo de cintura, Dani, de ir semi-preparada para a devolutiva, entendendo que você vai co-criar a devolutiva com o seu analisado. Não dá para a gente chegar numa devolutiva 100% pronto, com todas as perguntas definidas, porque você não sabe o que você vai encontrar. Você só vai saber o que você vai encontrar a hora que você está ali dentro. Então, você tem que ter a habilidade de ir conduzindo isso e adaptando as perguntas para extrair o melhor do seu analisado, sabe? Sim. Agora ficou claro, você não sabe, eu já não estava achando feedback naquele slide, já estava preocupada, assim, como que eu vou dar o retorno e não falar de feedback? Eu já estava ficando doida aqui. E aí eu estava Calma, achando tudo mulher. lindo, estava colocando cada item do roteiro, encaixando as perguntas para ver se fazia sentido em qual item do Vai roteiro. chegar um momento que você vai pegar o relatório e você nem vai precisar mais do roteiro. O roteiro é Sim, só no comecinho agora que você nunca fez. A hora que você começar a praticar mesmo, a hora que a pessoa falar nos 10 minutos iniciais que eu conversei com a Rô, que a pessoa dá o contexto dela, o que que você fala? Eu vou por esse caminho nessa devolutiva. É isso aí, Rachel. Você vai treinando e vai encaixando. Se a gente tentar ir 100% pronta para devolutiva, a gente tira a oportunidade do analisado participar. A gente ingessa o devolutivo, o analisado não pode participar, coitado, porque a gente já chegou com o roteiro todo pronto, ele não pode mudar aquilo ali. Então sim. você vai trazendo o analisado e ele vai cocriando com você, tá bom? Joyce, Ótimo, diga. assim. Ô, Dari, ficou muito Fala, bom, Dani. porque o que que aconteceu? Quando você já conhece a ferramenta, esse domínio da pergunta te dá mais segurança. Então, se foi bom eu ter feito com o Patrick, a gente foi meio que trocando e crescendo junto, e o nosso perfil é muito parecido. Ele é influente, eu sou influente, estável, então parece que eu estava vendo um espelho. Foi muito legal. E no final, ainda ele Bacana. fez algumas perguntas sobre como cuidar do RH e tal. E depois a Jamile fez comigo. Foi a primeira experiência da Jamile também, e ela tira nota 10. Cadê a Jamile? Jamile, você quer falar alguma coisa? Não sei se o Patrick vai. Aê, Aham. Jamile! Eu confesso que eu fiquei nervosa quando eu vi dois influentes. Falei, meu Deus, mas foi muito bom e eu pude aprender muito com eles dois, com o Patrick e com a Dani, porque o que eu estava vendo neles é algo que eu estou buscando a melhorar, né? Principalmente essa parte de ser mais dinâmica, de mais comunicativa. E então, eu até falei para eles dois, encaixou bem o nosso trio. Que bom, ótimo. Última perguntinha aqui para Joyce, para a gente sair do intervalo, que a gente tá, eu tô atrasada no intervalo com vocês aqui. Vou fazer essa pergunta da Joyce, e a gente vai sair para o intervalo para retornar. Fala, Joyce. Ô, Dari, quando a pessoa não se identifica com as características iniciais dela ali, o que a gente faz? Porque é meio desconfortável, parece que tá o relatório errado, assim, alguma dica? O que fazer? Olha, é muito difícil isso acontecer. Pouquíssimas vezes aconteceu isso comigo em devolutiva. Normalmente o que eu faço é eu devolvo para a pessoa. Eu trago para ela e falo: "Olha, essa ferramenta, ela é toda elaborada e desenvolvida a partir das suas respostas de autoavaliação. O que você acha que pode ter acontecido no momento que você fez as respostas que está tão diferente da forma que você acredita que você é e que esse resultado está tão longe de quem você se vê. E Eu aí tive você uma deixa a vez uma pessoa falar um situação pouco, sabe? que o cara tudo não achava que não era, que não era. Eu falei, sabe um influente muito alto, que tem uma coisa de aparecer tudo certinho? E aí eu já tive, não foi aqui, hoje eu fiz com a Amanda, não foi o caso com a Amanda, foi uma experiência anterior, mas você fica meio, né, Você fica meio... desconfortável, né, nisso. Quando acontece isso, eu trago para a pessoa. Eu falo, vamos entender então aqui nesse relatório o que que aconteceu, porque esse relatório é todo baseado nas suas próprias respostas em relação ao seu comportamento. Tudo que está aqui foi você que respondeu, desde a página 1 até a página 70, com exceção dos feedbacks.
Como é que você estava no momento que você foi responder a pesquisa? Você estava Aham. concentrado? Era um bom momento? Você fez isso, executando outras atividades ao mesmo tempo? Você deu a atenção que você deveria? Uma pergunta estratégica para você fazer para abrir é você perguntar para a pessoa como é que foi responder a pesquisa. Porque Uhum. daí você já tem ali um sinalzinho de como a pessoa fez aquilo ali. E às vezes no perfil geral, ó, teve um caso, a Joyce falando isso, eu me lembrei, de um aluno de uma formação DISC que eu dei, eu acho que foi uma das minhas primeiras, a segunda ou a terceira. Era presencial, e o perfil dele era estável e ele tinha certeza que ele era dominante, certeza absoluta. A hora que ele Nossa. pegou o Mas como relatório isso? dele, assim, Johanna, desse jeito. A hora que ele pegou o relatório dele, nossa, ele ficou muito inconformado. E ele, na primeira, na primeira página dele, ele falou: nunca. Eu não tenho esse perfil, eu não tenho essas características. O meu perfil é dominante. E a formação era 3 dias. Ele fez da minha vida uma loucura no dia Nossa. 1 e no dia 2. E eu deixei, né? Porque eu falei, bom, se até o dia 3 ele achar que o perfil dele é outro, a gente reaplica o relatório. Mas só pelo jeitinho dele andar, eu já sabia que era um estável que eu não estava gostando da informação. Aí a gente foi trabalhando, trabalhando. Eu falei, vamos fazer assim, fulano? Vamos pelas etapas do relatório. Se a gente chegar ao final do relatório, e você identificar que esse relatório não tem nada a ver com você, que esses dados estão totalmente incongruentes, a gente vai fazer a reaplicação disso aqui. Porque alguma coisa vai ter dado muito errado, já que o nível de confiabilidade é 98%. Ou outra pessoa respondeu o relatório, e eu brinco, né? Que esse é o meu jeito. Eu falo com a pessoa, eu falo, a hora que você foi responder a pesquisa, alguém se apropriou do seu corpo, deu as respostas tudo errado e acabou com a sua raça e trouxe você aqui como estável, você sendo dominante, ou você como dominante sendo estável. Ou tem alguma coisa aqui que não tá no mapa de autoconhecimento que nós vamos descobrir juntos. Neste caso em específico, no terceiro dia, ele concluiu que o relatório realmente representava quem ele era e que eram pontos cegos que ele tinha, e que por isso ele recebia feedbacks recorrentes de alguns pontos de ajuste. Nesse momento, você tem que ter jogo de cintura, Joyce. Principalmente como um perfil desse, você deve ficar muito incomodada quando a pessoa fala pra você que aquilo tá muito diferente. Você deve falar assim, como assim? Mas Uhum. você vai investigando, vai perguntando. Se você fizer toda a devolutiva com a pessoa e ela não reconhecer nada do que tem ali, você reaplica com ela. Você fala, eu vou fazer a reaplicação. E aí você reaplica, porque às vezes é só falta de autoconhecimento mesmo. É. Quanto menos autoconhecimento, mais estranheza as informações podem causar, porque a pessoa não tem esse autoconhecimento. Uhum. Aí, tem caso que pode dar errado? Tem. Tem 2%. É 98%. Tem os 2%, os 2% vão existir. Por isso que se a pessoa não reconhecer, reaplica. A pessoa pode ser os 2%. E aí a gente tem que trabalhar com essa informação também. Quem é a pessoa que mais sabe sobre ela? É o analisado, não somos nós. Então, se a pessoa está falando que ela não reconhece, a gente reaplica, Uhum. tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma situação que vocês queiram trazer antes do intervalo que é muito importante? Não? Muito bem. 16h31. O intervalinho vai ser mais curto agora. 15 minutinhos de intervalo. Pode ser? Vocês vão morrer comigo que eu vou tirar 5 minutos. Pode ser. Não? Me Tá autorizam? ótimo, Dari, tá ótimo. 16h45 a gente conecta aqui então. Bom cafezinho para vocês, gente.